Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 62. E se você está assistindo a esse vídeo, mas não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, dê o seu joinha, o seu like, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, indique, multiplique o nosso conteúdo para que os algoritmos do YouTube possam indicar o nosso canal, para que a gente possa crescer ainda mais e continuar falando sobre poesia. E hoje, neste vídeo, falando especialmente sobre a língua portuguesa, a língua de Camões, a língua de Guimarães Rosa e a língua de você que está nos assistindo do outro lado, se você é brasileiro, se você é português, moçambicano, angolano, santomense, guineense, cabo-verdiano, timorense, macauense, se você está na comunidade dos países que falam a língua portuguesa. Quando a gente se lembra da língua portuguesa, tem muita gente que cerca a língua portuguesa de mistérios, dizendo que ela é uma língua difícil, que ela é uma língua intransponível, que ela é até, tem gente que ousa dizer que o português é a língua mais difícil do mundo. Eu discordo. Eu acho não a mais fácil, mas eu acho a língua mais bonita do mundo. Com certeza é a língua portuguesa, com toda a sua sedução, com todo o seu calor, com toda a sua sentimentalidade, com toda a sua visceralidade. A língua portuguesa é maravilhosa. E, por ser maravilhosa, é uma língua que inspira muita gente, principalmente os poetas, os compositores. Caetano Veloso tem uma música chamada Língua, que foi lançada, gravada em 1984 no seu álbum intitulado Velô, e conta inclusive com a participação de Elza Soares, a grande cantora brasileira falecida recentemente, há poucos anos, se eu não me engano, ela faleceu em 2022. Mas não é da música de Caetano Veloso que nós vamos falar, mas de dois poemas que em princípio parecem completamente opostos. Afinal de contas, os seus autores pertencem a épocas diferentes, a períodos diferentes, a contextos diferentes, a escolas literárias completamente diferentes e são radicalmente opostos na sua maneira de escrever. O primeiro é Olavo Bilac, membro da tríade parnasiana, juntamente com Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. O outro é Manuel de Barros, moderno ou pós-moderno, para quem preferir, com uma maneira bastante diferente de escrita poética. Olavo Bilac, muito ligado às formas fixas, principalmente ao soneto, às rimas ricas, aos versos metrificados, normalmente ou decassílabos ou alexandrinos. Há quem diga, inclusive, que o seu nome completo forma um alexandrino perfeito. Afinal de contas, ele se chamava Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. O outro, Manuel de Barros, já um escritor ligado às formas soltas, aos versos brancos, sem rimas, brancos são versos sem rimas, aos versos livres, não metrificados, mas ambos em algum momento falaram sobre a língua portuguesa. E é justamente isso que a gente vem trazer aqui. Primeiramente, nós vamos ao poema de Olavo Bilac.
que se intitula Língua Portuguesa e diz o seguinte: última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Este é o soneto de Olavo Bilac, explorando ou ressaltando o caráter virginal, o caráter viçoso, jovem da língua portuguesa, que foi a última língua a surgir a partir do latim. Daí ele dizer última flor do Lácio. Lácio é a província de onde se origina o latim. É de Lácio que se origina, por exemplo, o nome Lazio. Lazio, o time de futebol que fica na cidade de Roma. Roma fica no Lácio. Então, a última flor do Lácio, inculta e bela. Por que inculta? Porque a língua portuguesa surge depois, né, de muitos grandes gênios terem desfilado a sua cultura nos idiomas mais velhos, nos idiomas germânicos ou mesmo nos idiomas latinos anteriores ao português, não é? O italiano, o espanhol, o francês principalmente, e assim sucessivamente. O idioma que tem a sua origem no Lácio, mas que depois vai somar-se às savanas de África, vai somar-se às selvas da América, da Amazônia, e com tudo isso vai se tornar esse português que a gente conhece, o português da saudade, o português dolente, né? O português que vai falar desses sentimentos. O português que, por meio da palavra saudade, traduz como ninguém esse sentimento de ausência e de nostalgia. Ausência, nostalgia são palavras pouco profundas, pouco intensas se comparadas à saudade. Saudade, inclusive, é a única palavra de origem portuguesa de que outros idiomas se apropriam. Até mesmo o dicionário Oxford já registra a palavra saudade entre seus verbetes. Passemos então de Bilac para um salto na história. Um salto na literatura, não é? Um salto de alguns anos, porque o poema de Bilac está publicado no livro Tarde, um livro que foi lançado póstumamente. Olavo Bilac morre em 1918. O livro Tarde é lançado em 1919. Já o poema que será lido agora, de Manuel de Barros, intitulado A Língua Mãe, esse poema já é de 2001,
de um livro intitulado O Fazedor de Amanhecer. Até aí você tem uma oposição, né? Um é da tarde, do crepúsculo, o outro é do amanhecer. Então vamos lá aos versos longos. O poema não é longo, mas os versos são, não é? De Manuel de Barros, do poeta mato-grossense Manuel de Barros. Não sinto o mesmo gosto nas palavras oiseau e pássaro, embora elas tenham o mesmo sentido. Será pelo gosto que vem de mãe, de língua mãe? Seria porque eu não tenho amor pela língua de Flaubert? Mas eu tenho. Faço este registro porque tenho a estupefação de não sentir com a mesma riqueza as palavras oiseau e pássaro. Penso que seja porque a palavra pássaro em mim repercute a infância e o oiseau não repercute. Penso que a palavra pássaro carrega até hoje nela um menino que ia de tarde para debaixo das árvores a ouvir os pássaros. Nas folhas daquelas árvores, não tinha o azul, só tinha pássaros. É o que me ocorre sobre língua mãe. Então aqui temos o poeta justificando por que é que pássaro e oiseau, sendo palavras que têm o mesmo sentido, pássaro é oiseau em português, oiseau é pássaro em francês, daí a menção ao idioma de Flaubert, não é? Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary, entre outros clássicos, não é? Então, ele não sente a mesma força, ele não sente o mesmo significado. E aí ele vai explicar por quê. Por conta da infância, por conta da lembrança, por conta das imagens, dos sons, dos aromas, de tudo aquilo que se associa, das sensações que se associam à palavra pássaro. Era a palavra que ele ouvia, era a palavra que falava dentro dele. O oiseau não falava dentro dele. O oiseau não trazia essas sensações. Por isso que ele sente mais fortemente a palavra pássaro do que a palavra oiseau. A gente sente com mais força aquilo que é nosso, aquilo que é nativo. Não é à toa que, por exemplo, se eu não me engano, Fernando Pessoa diz que o rio da sua aldeia, né, o rio da minha aldeia, é mais importante do que o rio Tejo, porque é o rio da minha aldeia, é o rio dele, é o rio que ele conhece, é o rio que fala a ele. Drummond, em um dos seus poemas, se eu não me engano, Infância, também fala sobre isso. Ele diz que a sua história é mais bonita do que a de Robinson Crusoe. Por quê? Porque é a história dele, é a história que fala dentro dele, é a história que repercute, como diz aqui o Manuel de Barros, que repercute nele a infância, que repercute nele as lembranças, que repercute nele tudo aquilo que ele é. Então, na nossa língua está tudo o que nós somos, está repercutido, está traduzido, está associado tudo aquilo que somos. É por isso que eu digo que a língua portuguesa é a mais bonita do mundo, porque é nela que a gente fala, é nela que a gente se expressa, é nela que está contida, repercutida e presente a nossa história. E a língua em que está a nossa história é a língua que diz de nós. E a língua que diz de nós é a mais bonita que existe.
Então, é essa a reflexão que eu tenho para trazer para vocês hoje, nesta edição do nosso Sala de Poesia. Muito obrigado a todos vocês que assistem, que acompanham e que estão conosco. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.